Estudo bíblico, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estudo organizado por Sandra Bivar Neves. Autor. Esta carta contém o nome de Paulo como sendo o autor. Essas epístolas são reconhecidas em toda parte como sendo fundamentais para a nossa compreensão do apóstolo Paulo, do seu ministério e de sua mensagem. Data e ocasião. Paulo esclarece em capítulo 16, verso 8, que escreveu essa carta quando estava em Éfeso, durante sua terceira viagem missionária, 53 a 57 depois de Cristo. Tendo em vista que o apóstolo Paulo ficou em Éfeso por mais de 2 anos, Atos 19, versos 8 e 10, 1 Coríntios foi escrito em torno de 55 depois de Cristo. Referências bibliográficas. Site Estudos Bíblicos, estudosdabiblia.net. Bíblia de Estudo Genebra, edição revista e ampliada. 1 Coríntios 1, versos 1 a 31. Problemas em Corinto. Paulo visitou Corinto, uma cidade bem importante no litoral da Grécia, pela primeira vez durante sua segunda viagem missionária, Atos 18. Ele permaneceu ali durante 1 ano e meio e, como resultado de seu trabalho, muitos se converteram ao Senhor e uma igreja foi fundada. Depois que Paulo partiu, ele continuou a pensar nos irmãos e a orar por eles, 1 Coríntios 1, versos 4 e 5. Ele recebeu várias informações sobre a igreja através da família de Cloé, capítulo 1, verso 11, Estéfanos, Fortunato e Acaico, capítulo 16, versos 17 e 18, e por carta, capítulo 7, verso 1. Escreveu-lhes várias vezes, incluindo-se pelo menos uma carta antes de 1 Coríntios 5, verso 9. A primeira carta aos Coríntios ensina, adverte e até repreende quanto a vários problemas e questões que se levantaram na igreja. Desde que o ensinamento de Paulo era o mesmo em todas as igrejas, capítulo 4, verso 17, ele endereçava a carta tanto à igreja de Deus em Corinto, como àqueles que invocam o Senhor em todos os lugares, capítulo 1, verso 2. Muitos dos problemas que os coríntios enfrentaram, nós também enfrentamos. Por isso, o estudo cuidadoso dessa carta pode ajudar-nos. Verdades fundamentais da primeira carta aos Coríntios. A igreja deve ser unida e nunca dividida. Como seu modelo de sabedoria, os cristãos devem olhar para Deus e não para o mundo. Tanto a disciplina como o julgamento eclesiástico apropriados asseguram a paz e a pureza da igreja. A liberdade cristã deve ser exercida de tal maneira que proteja aqueles que são fracos na fé. A adoração e o exercício dos dons espirituais devem respeitar a honrar a Deus e aos irmãos em Cristo. A realidade da ressurreição corpórea futura dos crentes é uma parte essencial do Evangelho. Introdução, capítulo 1, versos 1 a 9. Paulo apresenta a si mesmo e àqueles a quem ele estava escrevendo, capítulo 1, versos 1 e 2, saúda-os, capítulo 1, verso 3, e lhes conta sobre suas orações por eles, capítulo 1, versos 4 a 9. Ele chama a atenção para o próprio Senhor e sobre sua volta. Vários dos temas iniciais de Paulo nos preparam para discussões mais extensas no decorrer do livro. Seu apostolado, capítulo 9, versos 1 a 18. A coerência da revelação em todos os lugares, capítulo 4, verso 17, 7, verso 17, 11, 16, 14, de 33 a 34 e 16, de 1 a 2. Nossa dívida com Deus por tudo que temos, capítulo 3, versos 1 a 9, 4, versos 1 a 13, etc. A volta do Senhor, capítulo 15. As palavras de Paulo no verso 2 revelam que o povo da aliança era consagrado no sentido de ser dedicado a Deus. E uma vez que os coríntios pertenciam ao povo de Deus,
deveriam viver de maneira a agradar a Deus. Problema de divisão, capítulo 1, versos 10 a 17. A família de Cloé disse a Paulo que a igreja estava desenvolvendo um espírito partidário, declarando fidelidade a vários pregadores famosos. Paulo ficou horrorizado. Eles estavam tentando arrancar os membros de Cristo, dividindo seu corpo. Paulo insistiu que ele não foi crucificado por eles e que eles não foram batizados no nome dele. De fato, ele se alegrava por ter batizado pessoalmente poucos deles, para que assim não tivessem base para dizer que eram de Paulo. Paulo lembra aos coríntios que o poder de sua pregação não depende de nenhuma habilidade que possua, e sim do poder de Deus, e que a sabedoria, segundo os padrões do mundo, se opõe à mensagem da cruz. Problema de sabedoria humana, capítulo 1, versos 18 a 31. A questão da divisão tinha origem num problema mais fundamental, uma exaltação da sabedoria humana, seja a filosofia grega ou a visão judaica do rei conquistador, que é totalmente contrária ao caminho de Deus. O evangelho, apresentando um Messias crucificado, parecia absurdo para eles. Mas Deus intencionalmente escolheu redimir o homem de um modo que o mundo considera loucura para humilhar os homens. Seu lema é: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1:31. Os coríntios estavam maravilhados com a sofisticação da cultura grega, e isso mostrava uma faceta do orgulho e falsa confiança que possuíam. Para tratar dessa questão, Paulo contrastou a sabedoria e o poder de Deus com a sabedoria do mundo. Os versos de 26 a 29 mostram uma verdadeira revolução de valores. É uma quebra de paradigmas. Essas palavras revelam que verdadeiramente o cristão deve andar na contramão do mundo. Esses versos afirmam que a salvação não depende de nenhuma qualidade ou virtude humana. A salvação é uma dádiva de Deus para que nenhum ser humano se orgulhe de seus próprios méritos.